disse aqui, está classificado já, mas ele vai poupar o time para o Brasileirão ou ele vem com força máxima para buscar essa primeira colocação no geral? Fala, Fred, tudo bem? Um abraço para você, para o Denilson, todo mundo acompanhando o Globo Esporte. Toda a tranquilidade de um time que há 9 anos consecutivos se classifica às oitavas de final da Libertadores da América. Um recorde entre os clubes brasileiros. Os torcedores já estão chegando por aqui, o jogo é mais cedo, às 7 horas da noite. E a tendência, Fred, é que o Abel mexa nesse time que entra em campo daqui a pouco contra o Bolívar. Ele quer um Palmeiras no auge físico, na estreia da Copa do Mundo de Clubes contra o Porto. E para isso, hoje ele deve colocar jogadores que perderam a vaga no time titular por conta das lesões. Rafael Veiga, Maurício, Marcos Rocha, Murilo. E todo torcedor quer ver o trio de ataque ideal dos sonhos. Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Eles nunca começaram jogando uma partida. Quem sabe hoje é a expectativa. Vitor Roque fez 3 gols nos últimos 3 jogos. Vive uma boa fase, né, Fred? Perfeito, Pedrinho. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Show! Se você fosse o Abel, também seria seu trio de ataque perfeito? Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Ai, de olhar assim. Rápido, leve, isso? intenso. Que de falar isso aqui. A gente não pode deixar de citar o que o Flaco Lopes vem fazendo. O Flaco Lopes vem, na minha opinião, jogando bem, aproveitando as oportunidades que ele vem tendo. Jogador que muda um pouco da característica do Palmeiras, porque o Palmeiras consegue isolar essa bola, porque ele consegue ganhar essa bola de cabeça. Com o Paulinho, com o Estevão e também o Vitor Roque, fica um time muito mais leve e muito mais veloz. Boa, e aí, ó, tá aparecendo aqui o Vitor Roque, né? Como o futebol é, né? Como a fase vira... Que bom pra ele, viu, Fred? Que bom, né, velho? É um menino que precisa de um carinho, de uma confiança, atenção, né, fazer gol, que bom pra ele. A passagem dele na Europa foi uma passagem, né? Que eu me imagino que ele esteja decepcionado com a passagem dele, mas no Palmeiras ele começou a se adaptar. Bom pra ele e bom pro Palmeiras. Boa, e o Pedro Rocha citou a Copa do Mundo de Clubes, que o Palmeiras tá crescendo na hora certa. Rapidinho, você acha que o Palmeiras vai pras cabeças ou realmente é muito diferente? Tenho boas memórias de lá. Rafael, você tem boas memórias de lá? Sim, muitas. É Copa América 3. Estádio Raiz. Ah, o 0x3 que virou 4x3. Adorava o Parque Antártico. Certo. Rafael Valente trazendo as informações do Palmeiras. Carne assada. Temperadinha. Mamãozinho com açúcar. Bolívar em casa para praticamente confirmar a primeira colocação na classificação geral, porque tem uns times que dão umas derrapadas. O Palmeiras não derrapa, Rafael Valente. É isso aí, Plihal. Bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte. A grande dúvida por aqui, na verdade, é qual time o Palmeiras vai colocar em campo contra o Bolívar. Porque o Palmeiras já está classificado, conseguiu a vaga com 2 rodadas de antecipação e joga assim sem grandes objetivos, né? O único objetivo do Palmeiras agora nesse final de fase de grupos de Libertadores é de fato confirmar a melhor campanha e precisa só de 3 pontos para atingir isso. Aí iria para 15 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém. E o adversário de hoje é até propício para isso, viu? O Bolívar é o pior time do grupo G, tem só 3 pontos, venceu só uma partida na fase de grupos e vem desfalcado daquele que é considerado o seu principal jogador, que é o meio-campista Ramiro Vaca, de 25 anos, um dos artilheiros da Libertadores, ao lado do Barcos, do Alianza Lima e também do Alan Patrick do Internacional, todos com 5 gols. Tudo isso poderia pensar o torcedor palmeirense, então o Abel vai poupar os jogadores, vai colocar um time reserva, mas aí é que tá, o Abel ele não pensa assim, né, Plihal? O Abel quando ele mexe muito no time, ele troca 3, 4 peças ali, ele até faz um rodízio que ele nem chama de rodízio, ele diz que não preserva ninguém, não poupa jogadores, mas ele até faz um rodízio meio disfarçado, sempre mudando alguma coisa. Se a gente voltar uma semana atrás contra o Cerro Porteño, o duelo que garantiu o Palmeiras nas oitavas de final, ele fez 3 mudanças. Se a gente pensar no jogo contra o São Paulo no domingo pelo Brasileiro, foram outras 3 mudanças. Mas vamos ouvir o que o Felipe Anderson falou sobre o jogo contra o Bolívar, aí eu complemento com a provável escalação do Palmeiras hoje. Estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir, como você comentou, em várias fases do jogo. Então, é alegria e certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, sempre fazendo algo a mais para poder manter e melhorar e ir crescendo durante a temporada. Então, esse é um dos nossos objetivos em pensar jogo a jogo,
preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo contra eles, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Nós iremos dar o nosso máximo, o nosso melhor para garantir essa vitória. Tá aí o Felipe Anderson, palavras para o canal oficial do Palmeiras. E é isso, se o Palmeiras confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, ele decide o mata-mata até a semifinal em casa, e a gente sabe que isso faz muita diferença na Libertadores, né, Plihal? Eu vou dar uma possível escalação do Palmeiras, porque, como eu disse, é o grande assunto, é a grande dúvida de todo mundo, inclusive de quem cobre o Palmeiras, qual será o time que o Abel vai escolher hoje. Pelo que a gente conversou aí na redação, eu com as pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, a tendência é que seja o Everton no gol, a defesa com o Giai ou Marcos Rocha, os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux e o Vanderlan na lateral esquerda. Aí os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. Um trio mais avançado que seria o Estevão, o Felipe Anderson, que foi com a TV do Palmeiras, ou o Rafael Veiga no lugar dele, e o Paulinho ou o Facundo Torres, e o Vitor Roque no ataque. Sobre o Paulinho, se ele for titular, é o segundo jogo dele como titular, mas o primeiro no Allianz. Você acha que com esse time dá pra ter noite tranquila aqui contra o Bolívar, Plihal? Pô, mais que tranquilo. Com qualquer time, viu, Valente? Joga o colete pra cima, quem pegar pode jogar. Pensando Quem assim, pegar primeiro joga. eu lembrei até do clássico contra o São Paulo, que entra Maurício, Veiga, o Palmeiras tem um elenco... Evangelista. Evangelista. Até, quem sabe, esse jogo contra o Bolívar pode servir... Felipe Anderson, Vitor Roque. Esse entrar no segundo tempo. É isso, Tá no fraco, intervalo, tá só fraquinho. isso. Tem pouca opção. Talvez o Abel possa utilizar esse jogo para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão. Marcos Rocha, que inclusive, né, o Jai tá jogando tão bem que ele precisa brigar para voltar a ser titular. O Maurício, o Mike, Murilo, zagueiro. Então, assim, tem... Final de semana tem duelo dos líderes. Exatamente. Então, assim, pensando... Líder e vice-líder. Obviamente, o Abel não quer perder a oportunidade de ser líder geral da Libertadores. Então, um bom resultado hoje é extremamente necessário. Mas por contar com um elenco tão bom, tão positivo, dá para fazer uma rodagem aí nesse elenco, dando oportunidade para jogadores que não vinham atuando. Só uma correção, líder e terceiro colocado, né? O Palmeiras pega o Bragantino no final de semana, no domingo, o jogo em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, o Flamengo está entre os dois. Jogo bom, se puder descansar, não dá nem para dizer os principais jogadores, mas os que vêm atuando na maioria das partidas como titular, melhor, né? Exato. E esse é um ponto que eu queria tocar, Plihal, porque a gente fala da melhor campanha, lógico que é importante, né, para você decidindo em casa na semifinal, mas tem um outro aspecto também que seria importante, que se o Palmeiras já garante, ele pode colocar o time completamente alternativo contra o Sporting Cristal. Um jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras. Então, assim, mais do que a questão da melhor campanha, lá pensando na sequência da Libertadores, isso pode ser muito positivo nessa arrancada, porque a gente vai estar falando de reta final do Brasileiro, pré-pausa para o Super Mundial de Clubes. Então, também tem esse aspecto que seria impactante para o Palmeiras nas próximas semanas. E, além de tudo, o Palmeiras tem sorte que o Vaca, que é o grande destaque do Bolívar, está fora, Brilha. Só isso. Mas não é só o Palmeiras que tem sorte, não. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com a LDU sem o Brian Ramírez, que é um dos principais jogadores da LDU. Isso daí faz parte. E o Abel é um... E entre nós, né? O Vaca também não ia fazer tanta diferença. Não ia. E assim, e o Abel é um cara que também sabe jogar com a sorte, porque faz uma boa gestão de elenco. Na temporada em que tem o melhor elenco do Palmeiras, ele tem usado bem, rodado bem os caras, à exceção do Facundo Torres, que só foi poupado no fim de semana, finalmente. Ele tem dosado muito a minutagem desses jogadores. Então, um técnico competente, com um trabalho longevo, tem uma margem muito maior de manobra do que o Felipe Luiz, que está ainda... É um técnico em afirmação, um técnico que ainda busca uma consolidação de carreira que o Abel já tem no Palmeiras e é obsessivo por primeira colocação. Isso é uma coisa legal. Nas últimas 7 edições, 5 vezes o Palmeiras foi o primeiro na classificação geral. E assim, O último, inclusive, né, que pegou o Botafogo, né, que foi segundo colocado. E Tem até essa oitavas, também, né? Se o Mengão passar, você pode ter a melhor campanha no geral tal, e já trombar, porque é sorteio de cara com o Flamengo nas oitavas. Exato, e até no Paulista, o Palmeiras tem esse tipo de comportamento, né? De lutar até o final pela primeira colocação. Nesse ano não deu e
Ironicamente, o Palmeiras foi perder em casa o primeiro jogo para o Corinthians, fez um jogo duro, igual ali, muito competitivo na arena, mas acabou perdendo a possibilidade do tetracampeonato paulista. Mas, de fato, é um trunfo para o Palmeiras decidir em casa. Mesmo tendo sido eliminado pelo Botafogo no ano passado, no Allianz o Palmeiras competiu e até o final lutou pela última bola, pela classificação. Então é algo, duas coisas positivas, né, desse Palmeiras do Abel. A obsessão por ser primeiro sempre e a boa gestão que o Abel tem feito do elenco nessa temporada, do ótimo elenco que tem nas mãos. Valente, antigamente, quando as vendas de ingresso não eram online, você chegava ali na bilheteria do estádio, perguntava pro bilheteiro, e aí, como é que tá o movimento? Ah, tá fraco, tá bom, tal. Hoje, a expectativa, com a coisa já tão resolvida pro lado do Palmeiras, a expectativa é de público grande ou mais ou menos? Não, Plihal, pelo contrário, público grande, e até aconteceu algumas situações curiosas enquanto a gente estava aqui aguardando para conversar com vocês. Muitos torcedores encostam um carro aqui na lateral, aqui quase perto das bilheterias do Allianz Parque, e perguntam se tem ingresso. Tem alguns torcedores que ainda acreditam que é possível comprar ingressos na bilheteria, eles vêm e perguntam, e aí quando algum funcionário ou alguém aqui que está trabalhando na organização do evento diz que não tem, que não vende ingressos na bilheteria, só vende online para o sócio avante, a frustração é enorme, porque você vê que tem muita gente ainda que tem aquele prazer de vir, de comprar, de ter até o ingresso físico na mão. Pelo que eu consegui conversar aqui, a expectativa é sim, casa cheia, é o Palmeiras voltando para o Allianz, faz ainda mais um jogo no Allianz nessa fase de grupos contra o Sport Cristal. E só para acrescentar uma informação ao que o Donk disse, né, que ele falou que seria importante ganhar hoje para talvez preservar os jogadores contra o Sporting Cristal no dia 28, entre os jogos de Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileiro, tem outro detalhe que o Abel está também cuidando nesse planejamento. Exatamente hoje o Palmeiras está a um mês da estreia no Super Mundial de Clubes. E a ideia do Abel é não ter ninguém no departamento médico. Por enquanto o departamento médico está zerado. Os dois jogadores que estavam lá, que era o zagueiro Mikael e o atacante Bruno Rodrigues, já fazem trabalho de transição de campo. O Mikael até fez jogos nessa temporada, o Bruno Rodrigues não. Mas a ideia do Abel é ter todo elenco disponível para o Palmeiras viajar também para os Estados Unidos para jogar um Mundial com um time 100% forte, com ritmo de jogo e tudo perfeito, viu, Plihal? Boa, Valente. Obrigado aí pelas informações, tá? Teu time legal, né? Um mês do Super Mundial. Eu fico pensando na expectativa do torcedor de um time que vai disputar o Super Mundial. O teu não vai, né? Meu não. O teu também não, né, Ber? Nossa. E o seu? Disputando nem Meu Libertadores. Mas o meu também já tem tanto Mundial que mais um, menos um não faz Por isso que a muita torcida do Palmeiras deve estar muito animada. É tipo o grande slam pro Nadal, pro Djokovic, um a mais, um a menos. Torce pro Real Madrid, vocês não sabiam? Valeu, Valente. Vamos para um lugar que você gosta muito, Montevidéu. Bom demais.